Capítulo 6, página 85. Meu pai me levou de carro a Princeton no verão de 1981, percorrendo as estradas planas Illinois a Nova Jersey. Mas aquela foi mais que uma simples viagem de pai e filha. Meu namorado, David, participou da jornada. Eu tinha sido convidada a frequentar um programa especial de orientação de 3 semanas durante o verão, que tinha o objetivo de reduzir a defasagem de preparação e dar a certos calouros tempo e auxílio extra para se adaptarem à faculdade. Não estava claro como tínhamos sido identificados, que partes das nossas candidaturas fizeram a universidade pensar que talvez nos beneficiássemos de aulas sobre como ler uma ementa ou de como usar os caminhos entre edifícios do campo. Mas Craig havia cumprido o programa 2 anos antes e, além de tudo, me pareceu uma oportunidade. Portanto, arrumei minhas coisas, me despedi da minha mãe, nenhuma das duas chorosas ou sentimental, e entrei no carro. Até certo ponto, meu entusiasmo para ir embora era tão grande por eu ter passado os últimos meses trabalhando em uma linha de montagem, operando o que era basicamente uma pistola de cola de tamanho industrial, em uma pequena fábrica de encadernação no centro de Chicago. Uma rotina fadigante, que se estendia ao longo de 8 horas por dia, 5 dias por semana, e talvez tenha servido como o melhor lembrete de ir para a faculdade era uma boa ideia. A mãe de David trabalhava na encadernadora de livros e arrumou um emprego para nós dois. Trabalharíamos lado a lado o verão inteiro, o que tornava a atividade mais palatável. 2 anos mais velho que eu, David era um rapaz alto e bonito, inteligente e carinhoso. Tinha feito amizades com Craig na quadra de basquete da vizinhança, em Rosebloom Park, anos antes, jogando quando ia visitar parentes que moravam na Euclides Parkway. Depois começou a passar mais tempo comigo. Durante o ano letivo, David frequentava uma faculdade fora do estado, o que, para minha comodidade, o impediria de ser uma distração dos meus estudos. Nos feriados e nas férias, porém, ele voltava para casa e ficava com a mãe no sudoeste da cidade. E quase todo dia me buscava de carro em casa. David era tranquilo e também mais adulto do que qualquer outro namorado que eu já havia tido. Sentava-se no sofá e assistia a jogos com meu pai, jogava papo fora com Craig e entabulava conversas educadas com minha mãe. Tínhamos encontros de verdade, jantávamos em lugares que considerávamos sofisticados, como Red Lobster, e íamos ao cinema. Dávamos amassos e fumávamos maconha no carro dele. De dia, na encadernadora, usávamos a pistola para atirar cola um no outro, nos distraindo e esquecendo do mundo, fazendo piadas até não termos mais nada a dizer. Nosso único interesse no trabalho era guardar dinheiro para a faculdade. Afinal, eu logo iria embora e não tinha a menor intenção de um dia voltar à fábrica de encadernação. De certa forma, um pedaço de mim já havia ido embora. Minha mente já estava vagando para os lados de Princeton. Isso significa que na noite do início de agosto, em que o trio pai, filha, namorado finalmente saiu da estrada e entrou na avenida ampla e frondosa que levava ao campus, eu já estava mais que pronta para dar o pontapé inicial. Estava pronta para levar minhas 2 malas ao dormitório do programa de verão. Pronta para apertar a mão dos outros alunos que chegariam, basicamente estudantes de minorias e de baixa renda, com alguns atletas no meio. Estava pronta para provar a comida do refeitório, decorar o mapa do campus e dominar qualquer ementa que atirassem na minha frente. Eu estava lá, tinha conseguido, tinha 17 anos e minha vida estava prestes a começar. Só havia um problema: David. Assim que cruzamos a fronteira da Pensilvânia, ele começou a ficar com uma cara tristonha. Enquanto lutávamos para tirar a bagagem do porta-malas do meu pai, percebi que ele já estava se sentindo solitário. Já namorávamos fazia mais de 1 ano. Havíamos declarado amor um para o outro, mas era um amor no contexto da Euclides Avenue.
das quadras de basquete de Rosenblum Park. Era amor no contexto do lugar de onde eu acabara de partir. Enquanto meu pai levava seu tempo hábil para descer do banco do motorista e equilibrar-se nas muletas, David e eu ficamos parados, mudos, no lusco-fusco, observando o imaculado gramado verde diante da fortaleza de pedras que era o meu dormitório. Naquele momento, supus que estávamos nos dando conta de que talvez não tivéssemos discutido coisas importantes, que talvez tivéssemos ideias diferentes quanto ao que seria aquilo, uma despedida temporária ou um rompimento imediato, provocado pela geografia. Visitaríamos um ao outro? Escreveríamos cartas de amor? Quanto esforço dedicaríamos ao relacionamento? David segurou minha mão com sinceridade. Foi confuso. Eu sabia o que queria, mas não conseguia me expressar. Esperava que um dia meus sentimentos por um homem me deixassem desnorteada, arrebatada pelo tsunami que move todas as grandes histórias de amor. Meus pais tinham se apaixonado quando adolescentes. Meu pai acompanhou minha mãe no baile de formatura dela. Eu sabia que namoros de adolescência às vezes eram genuínos e duradouros. Queria acreditar que um homem iria se materializar e se tornar tudo para mim, que seria um homem sexy e confiável, e que seu efeito seria tão imediato e profundo que eu estaria disposta a reorganizar minhas prioridades. Simplesmente não era um homem parado na minha frente naquele instante. Meu pai, enfim, rompeu o silêncio entre mim e David, dizendo que estava na hora de levarmos minhas coisas para o quarto. Ele tinha reservado um quarto em um hotelzinho da cidade para eles dois. Planejavam voltar para Chicago no dia seguinte. No estacionamento, dei um abraço apertado no meu pai. Seus braços sempre foram fortes. Primeiro pela dedicação ao boxe e à natação quando jovem, e agora continuava assim pelo esforço necessário para andar de bengala. Juízo, Michi, pediu ele, me soltando seu rosto puro orgulho. Entrou no carro fazendo a gentileza de dar a mim e David um pouco de privacidade. Ficamos na calçada, ambos encabulados e paralisados. Meu coração batia forte quando ele se quinou para me beijar. Essa parte sempre foi boa. E, no entanto, eu sabia. Sabia que, apesar de estar abraçando um homem generoso da minha cidade natal, uma pessoa que gostava de verdade de mim, havia logo além de nós uma trilha iluminada que saía do estacionamento e subia uma leve ladeira em direção ao edifício. E em questão de minutos, aquilo viraria meu novo contexto, meu novo mundo. Eu estava nervosa por morar longe de casa pela primeira vez, por deixar a única vida que eu conhecia. Mas parte de mim entendeu que era melhor um rompimento claro e rápido, em vez de me apegar a alguma coisa. No dia seguinte, David ligou para o meu dormitório e perguntou se podíamos nos encontrar para comer alguma coisa rápida e dar uma volta na cidade antes dele ir embora. E eu murmurei que já estava muito ocupada com os estudos, que achava que não ia poder. Naquela noite, nossa despedida foi de verdade e para sempre. Provavelmente, eu devia ter sido direta naquele momento, mas me acovardei, sabendo que doeria tanto dizer quanto ouvir. Preferi deixar que ele apenas fosse embora. Descobri que eu ainda tinha muita coisa a aprender sobre a vida. Pelo menos sobre a vida no campus da Princeton, no início da década de 1980. Depois de passar algumas semanas revigorantes como uma aluna de verão, cercada por dezenas de estudantes que me pareciam acessíveis e familiares. O semestre começou oficialmente. Estavam abertas as comportas para os universitários em geral. Levei minhas coisas para um novo quarto, um dormitório para 3 pessoas, em Pine Hall. E da janela do 3º andar, fiquei observando milhares de estudantes, a maioria branca, brotarem no campus, carregando aparelhos de som, edredons e cabides de roupas. Alguns chegavam em limusines. Uma garota levou 2 limusines, daquelas compridas para transportar todas as suas coisas. Princeton era extremamente branca e muito masculina. Não havia como evitar os fatos. Havia quase o dobro de homens em relação às mulheres. Alunos negros eram menos que 9% da minha turma de calouros.
Se durante o programa de orientação começamos a nos sentir os donos do lugar, agora éramos uma anomalia gritante, sementes de papoula numa tigela de arroz. Embora a Whitney Young fosse uma escola com certa diversidade, eu nunca tinha feito parte de uma comunidade predominantemente branca. Nunca tinha me destacado em uma multidão ou em uma sala de aula devido à cor da minha pele. Pelo menos no começo foi desagradável e incômodo, como ser lançada em um viveiro estranho, um habitat que não era feito para mim. Assim como tudo na vida, você aprende a se adaptar. Parte da adequação foi fácil, na verdade, quase um alívio. Para começar, ninguém parecia se preocupar muito com possíveis crimes. Os alunos deixavam as portas dos quartos destrancadas, as bicicletas presas de qualquer jeito diante dos prédios. Os brincos de ouro largados na pia do banheiro do dormitório pareciam ter uma fé infinita no mundo e a certeza de que seriam bem-sucedidos. Já eu precisaria me acostumar. Tinha passado anos defendendo os meus pertences durante o trajeto da ida e volta da Whitney Young. À noite, ao voltar para casa da Euclid Avenue, segurava a chave da porta entre os dedos, com a ponta para fora, para o caso de ter que me defender. Em Princeton, eu tinha a impressão de que só precisava me preocupar com os estudos. Todo o resto era projetado para servir ao nosso bem-estar como alunos. Os refeitórios serviam 5 tipos de café da manhã. Ao longo do campus haviam enormes carvalhos sobre os quais nos sentávamos e gramados onde podíamos jogar frisbee para aliviar o estresse. A biblioteca principal era como uma catedral do velho mundo, com pé direito alto e mesas de madeira lustrosa, onde podíamos espalhar os livros e estudar em silêncio. Éramos protegidos, isolados, servidos. Ali percebi que muitos alunos nunca tinham vivido de outra forma. Vinculado a tudo isso, havia um novo vocabulário que eu precisava dominar. O que era preceito? O que era o período de leitura? Ninguém tinha me explicado o que eram os lençóis extra-longos na lista dos artigos que eu devia levar para a faculdade. Por isso, acabei comprando lençóis curtíssimos e dormindo o primeiro ano inteiro da faculdade com os pés no plástico do colchão do dormitório. Havia uma curva de aprendizado quanto ao entendimento de esportes. Fui criada no seio do futebol americano, no basquete e do beisebol, mas descobri que os alunos das escolas particulares da Costa Leste iam além. O lacrosse era uma sensação, o hóquei era uma sensação, até o squash era uma sensação. Para uma menina de Southside, era meio atordoante. Você rema? O que as pessoas queriam dizer com isso? Eu só tinha uma vantagem, a mesma de quando entrei no jardim de infância. Ainda era a irmãzinha de Craig Robinson, agora no 3º ano e um grande jogador do time de basquete universitário. Como sempre, ali Griggs também tinha fãs. Até mesmo os seguranças do campus o cumprimentavam pelo nome. Craig tinha uma vida própria e conseguia entrar nela, pelo menos em parte. Conheci seus colegas de equipe e seus amigos. Certa noite, fui jantar com ele fora do campus, na casa refinada de um dos apoiadores do time. Quando me sentei à mesa, me deparei com uma imagem confusa. Um alimento que, assim como muitas coisas em Princeton, exigia antes de tudo uma lição de etiqueta. Uma alcachofra verde e espinhosa num prato branco. Craig tinha arrumado um ótimo acordo de moradia naquele ano. Trabalhava como zelador e, em troca, não pagava aluguel num quarto de Third World Center, uma ramificação da universidade de nome péssimo, mas bem intencionado, com a missão de apoiar alunos negros. O Third World Center levaria mais 20 anos para ser rebatizado de Carl Fides Center for Equality and Cultural Understanding, em homenagem ao primeiro reitor afro-americano de Princeton. O centro ficava em um prédio de tijolos vermelhos na esquina do Prospect Avenue, e seus edifícios principais eram uma casa imponente, feita de pedra, e os clubes sociais estilo Tudor que havia substituído as fraternidades. O Third World Center, ou TWC, como a maioria o chamava, logo se tornou uma espécie de base para mim.
Havia festas e refeições comunitárias. Monitores voluntários nos ajudavam a fazer os trabalhos e a achar espaços para relaxar. Fiz um bocado de amigos instantâneos durante o programa de verão e muitos de nós íamos para o centro nas horas vagas. Entre eles estavam Suzane Aleli. Suzane era alta e magra, de sobrancelhas grossas e cabelo preto volumoso, que caía como uma cascata reluzente nas costas. Tinha nascido na Nigéria e crescido em Kingston, na Jamaica, mas a família tinha se mudado para Maryland quando ela era adolescente. Talvez por isso parecesse não ter apenas uma identidade cultural. As pessoas se encantavam com Suzane. Era difícil não se encantar. Ela tinha um sorriso largo e um leve sotaque caribenho, que se acentuava quando estava cansada ou bebia um pouco. Suzane se portava com o que considero uma serenidade caribenha, uma leveza de espírito que a fazia se destacar entre a massa de estudantes da Princeton. Ela não tinha medo de se esbaldar nas festas em que não conhecia ninguém. Embora cursasse pré-medicina, fazia questão de assistir às aulas de cerâmica e dança, pelo simples fato de que a alegravam. Durante o nosso segundo ano na faculdade, Suzane se meteria em uma encrenca. Resolveu brigar em um clube da universidade chamado Cap and Go. Com isso, foi vetada durante a escolha de novos membros. Eu adorava as histórias que Suzane trazia dos banquetes e festas que frequentava nos clubes, mas não tinha interesse algum em brigar. Estava contente com a comunidade de estudantes negros e latinos que conheci por meio do TWC, satisfeita em me manter à margem do ambiente social geral da Princeton. Nosso grupo era pequeno, porém unido. Dávamos festas e passávamos metade da noite dançando. Na hora das refeições, costumávamos reunir mais de 10 pessoas em torno da mesa, todos relaxados aos sorrisos. Assim como as longas refeições que minha família fazia à mesa da casa de Southside. Nossos jantares em Princeton duravam horas. Imagino que os diretores da Princeton não gostavam muito de ver que grande parte dos estudantes negros andava junta. Eles esperavam que os alunos se entrosassem, que formássemos um grupo diverso e harmônico e que isso aumentasse o bem-estar de todos. É um objetivo respeitável. Compreendo que, quando o mote é diversidade, o ideal seria ter algo similar aos panfletos das universidades, alunos sorridentes, trabalhando e socializando em grupos heterogêneos, com gente de todas as etnias, mas ainda hoje, com o número de alunos brancos superando a de alunos negros nas universidades, o fardo da assimilação ainda recai muito nos ombros das minorias. Para mim, é pedir demais. Em Princeton, eu precisava dos meus amigos negros. Ajudávamos e apoiávamos uns aos outros. Muitos tinham chegado à faculdade sem sequer ter a noção de nossas desvantagens. Aos poucos, você vai descobrindo que seus novos colegas estudaram com professores particulares antes dos 7. Tiveram aulas de nível universitário nas escolas ou estudaram em colégios internos, portanto não tiveram que lidar com as dificuldades de estar longe de casa pela primeira vez. Era como pisar no palco para o seu primeiro recital de piano e se dar conta de que você nunca tocou nada além de um instrumento com teclas quebradas. Seu mundo muda, mas exigem que você se adapte e supere as adversidades, que toque sua música assim como todo mundo. Claro que isso é possível. A todo momento, estudantes desfavorecidos e que fazem parte das minorias mostram que são capazes de superar desafios, mas consomem energia. Consome energia ser a única pessoa negra em uma sala de aula, ou uma das poucas não brancas fazendo teste para uma peça ou para entrar em uma equipe da faculdade. É necessário se empenhar, reunir uma dose extra de autoconfiança para se pronunciar nesse ambiente e assumir a própria presença da sala. Por isso, quando meus amigos e eu nos encontrávamos para jantar à noite, era sempre um alívio. É por isso que ficávamos muito tempo juntos e ríamos o máximo possível. Minhas companheiras de quarto em Pine Hall eram 2 garotas brancas. Eram ótimas pessoas, mas eu não ficava tempo suficiente no dormitório para estabelecermos uma amizade profunda. Na verdade, eu não tinha muitos amigos brancos.
Em retrospecto, percebo que a culpa foi tanto minha quanto de todos. Eu era cautelosa, me apegava ao que já conhecia. É complicado pôr em palavras o que às vezes captamos no ar, as nuances silenciosas e cruéis que fazem você sentir que não pertence a algo. As pistas sutis que lhe dizem para não se arriscar, para achar sua gente e ficar quieta. Muitos anos depois, Cat, uma das minhas colegas de quarto, apareceria no noticiário descrevendo constrangida algo que eu não sabia quando morávamos juntos. A mãe dela, uma professora da escola de New Orleans, ficara tão estarrecida com o fato de a filha morar com uma mulher negra que atormentara a universidade exigindo que nos separasse. A mãe também concedeu entrevistas, confirmando a história e dando mais detalhes. Criada em um lar onde era normal ofender negros e neta de delegado que se gabava de expulsá-los da cidade. A mãe de Cat ficou, conforme ela mesma disse, horrorizada pela minha proximidade com a filha. Na época, eu não soube que no meio do primeiro ano, Cat se mudou do nosso apartamento e foi para um conjugado. Fico feliz em dizer que não fazia ideia do motivo. Para receber o financiamento em Princeton, eu precisava arrumar um emprego de meio expediente e acabei conseguindo um ótimo, assistente do diretor do TWC. Eu trabalhava umas 10 horas por semana. Quando não estava em sala, sentada à mesa ao lado de Loreta, a secretária em tempo integral, datilografava memorandos, atendia ao telefone e orientava estudantes que chegavam com perguntas sobre abandono de matérias ou sobre como se inscrever para refeições comunitárias organizadas por alunos da universidade. O escritório ficava na parte frontal do edifício, com as janelas ensolaradas e mobília descombinada, que lhe dava um ar mais caseiro do que institucional. Adorava a sensação de estar ali, de ter trabalho de escritório a fazer. Adorava o sentimento de satisfação que me dava sempre que terminava de organizar alguma coisinha. Mas, acima de tudo, adorava minha chefe, Czerny. Czerny era uma mulher negra, inteligente e linda, uma nova-iorquina cheia de vida, que mal tinha 30 anos, andava rápido, usava jeans com barras largas e sandálias plataformas, e parecia estar sempre tendo 4 ou 5 ideias ao mesmo tempo. Para os estudantes negros de Princeton, era uma super mentora, nossa defensora mor, uma pessoa moderna e sempre franca, e por isso mesmo adorada por todos. No escritório, lidava com diversos projetos ao mesmo tempo. Tentava aprovar com a administração da universidade mais políticas inclusivas para minorias, defendia alunos e suas necessidades individuais e bolava ideias de como podíamos fazer melhorias no nosso edifício. Vivia atrasada e rompia pela porta da frente a toda, segurando um maço de folhas soltas com um cigarro aceso na boca e a bolsa pendurada no ombro, passando por nós e olhando para trás para dar ordens a mim e a Loreta. Estar perto dela foi uma experiência inebriante. O mais próximo que já havia chegado de uma mulher independente com um emprego que adorava. Não por acaso, ela também era uma mãe solteira que criava um menino adorável e precoce chamado Jonathan, de quem às vezes eu cuidava como babysitter. Czerny viu potencial em mim, embora nitidamente me faltasse experiência de vida. Ela me tratava como adulta, pedia minhas opiniões, escutava com atenção quando eu descrevia as diversas preocupações e confusões administrativas relatadas pelos estudantes. Parecia decidida a despertar mais audácia em mim. Suas perguntas sempre começavam com: "Você alguma vez na vida eu tinha, por exemplo, lido a obra de James Cone? Alguma vez na vida havia questionado os investimentos de Princeton na África do Sul ou se as universidades poderiam fazer mais para recrutar estudantes de minorias?" Em geral, a resposta era não. Mas bastava ela mencionar algo que eu ficava imediatamente interessada. "Você alguma vez já foi a Nova York?" indagou ela certa vez. A resposta de novo foi não.
mas Kizerne logo corrigiu o problema. Numa manhã de sábado, esprememos no carro dela, eu, o pequeno Jonathan e outra amiga, que também trabalhava na TWC. E viajamos, Kizerne pisando fundo no acelerador rumo a Manhattan, falando e fumando no caminho inteiro. Dava quase para sentir algo se dissipando nela enquanto dirigia, ela relaxando e se livrando da tensão, conforme as fazendas de cavalo com cercas brancas dos arredores da Princeton davam lugar às estradas movimentadas e, por fim, aos pináculos da cidade que surgia à nossa frente. Nova York era a terra de Kizerne, assim como Chicago era minha terra. Você só sabe o quanto é apegado quando se muda, quando experimenta a sensação de estar deslocada, um pedaço de madeira boiando aleatoriamente em outros mares. Quando me dei conta, estávamos no coração fervilhante de Nova York, presas numa correnteza de táxis amarelos e buzinas ruidosas, enquanto Kizerne acelerava entre um sinal e outro, sempre pisando no freio no último segundo, antes que um sinal vermelho a pegasse desprevenidas. Não lembro exatamente o que fizemos naquele dia. Sei que comemos pizza, vimos o Rockefeller Center, passamos de carro perto do Central Park e vislumbramos a Estátua da Liberdade, com sua tocha erguida num gesto esperançoso. Mas estávamos lá, sobretudo por razões práticas, conforme cumpria uma lista de tarefas do dia a dia. Kizerne parecia recarregar sua alma. Tinha coisas para buscar, coisas para entregar. Parava em fila dupla em ruas movimentadas, entrava e saía correndo de prédios, provocando a avalanche de ira barulhenta dos outros motoristas, enquanto ficávamos no carro sem poder fazer nada. Nova York me deixou aturdida. Era um lugar movimentado e barulhento, menos paciente do que Chicago. Mas ali, Kizerne ficava cheia de vida, incomodada com pedestres distraídos e com o cheiro de urina e das montanhas de lixo que vinha do meio-fio. Em certo momento, ela estava prestes a parar em fila dupla novamente, quando observou o tráfego pelo retrovisor e, de repente, pensou melhor. Gesticulou para mim no banco de passageiro, indicando que eu deveria ir para o banco de motorista e tomar o lugar dela. "Você tem carteira?" "Não tem?" perguntou ela. Fiz que sim, e ela disse: "Ótimo, assume o volante. É só dar uma volta devagar no quarteirão, talvez 2, depois retorna para cá. Não vou demorar nem 5 minutos, prometo." Olhei para Kizerne como se ela fosse louca, e para mim era mesmo, por achar que eu poderia dirigir em Manhattan. Eu apenas uma adolescente, uma estrangeira naquela cidade turbulenta. Eu me senti inexperiente e totalmente incapaz de levar não só o carro, como o filho pequeno de Kizerne, para dar uma volta incerta no quarteirão, para matar o tempo no trânsito do fim da tarde. Mas minha hesitação serviu apenas para desencadear em Kizerne algo que sempre associarei aos nova-iorquinos, uma resistência instintiva e imediata contra o pensamento pequeno. Ela saiu do carro e não me deu alternativa a não ser dirigir. "Deixa disso e trata de viver um pouco", foi o seu recado. Eu estava aprendendo a cada instante. Aprendia do jeito óbvio, acadêmico, conquistando meu espaço em sala de aula, em geral estudando numa sala silenciosa de Thursday Road Center, ou num cubículo da biblioteca. Aprendi a escrever com eficiência, a ter pensamento crítico. No primeiro ano, sem querer, me matriculei numa matéria de teologia do terceiro ano, e aos trancos e barrancos sobrevivi, dando tudo de mim para salvar minha nota com um trabalho final de última hora. Não foi bonito, mas achei animador, uma prova de que com esforço poderia sair de qualquer buraco. Os déficits com os quais eu havia chegado, proveniente de uma escola de área pobre, conseguia compensar dedicando tempo a mais, pedindo ajuda quando necessário e aprendendo a me organizar e não procrastinar. No entanto, era impossível ser uma estudante negra de uma faculdade de maioria branca e não sentir a sombra da ação afirmativa. Eu quase conseguia ver o escrutínio no olhar de certos estudantes e até de certos professores, como se quisessem dizer:
Eu sei por que você está aqui. Esses momentos eram desanimadores, embora eu tenha certeza de que parte deles era apenas fruto da minha imaginação. Eles plantavam em mim uma semente de insegurança. Será que eu estava ali apenas como parte de um experimento social? Aos poucos, no entanto, comecei a entender que havia diversos tipos de cotas sendo preenchidas na faculdade, como minorias. Éramos os mais visíveis, mas ficou claro que exceções especiais eram feitas para aceitar todo tipo de aluno, cujas notas e conquistas talvez não fizessem jus ao padrão reconhecido. Princeton não era nem de longe uma meritocracia pura. Havia os atletas, por exemplo, havia os filhos cujos pais e avós tinham feito parte de equipes esportivas ou cujas famílias tinham financiado o prédio num dormitório ou uma biblioteca. Lá também aprendi que ser rico não protegia ninguém do fracasso. Ao meu redor, via estudantes frustrados, brancos ou negros, privilegiados ou não. Alguns seduzidos pelas chopadas nas noites de semana. Outros eram oprimidos pelo estresse de tentar corresponder a um ideal acadêmico, e outros tantos eram só preguiçosos ou se sentiam tão deslocados que preferiam fugir. A meu ver, meu trabalho era segurar firme, tirar as melhores notas possíveis e sobreviver. No segundo ano, quando passei a dividir um apartamento com Suzane, eu já sabia me virar. Estava mais acostumada a ser uma das poucas estudantes negras em uma sala de aula cheia. Tentava não me intimidar quando a conversa em sala era dominada pelos alunos homens, o que era bastante comum. Ao escutá-los, me dei conta de que não eram mais inteligentes do que nós. Eram apenas mais incentivados a falar, navegando na maré ancestral da superioridade e estimulados pelo fato de que a história nunca lhes dissera o contrário. Alguns dos meus colegas sentiam sua alteridade de modo mais agudo que eu. Meu amigo Derrick se lembra de vezes em que estudantes brancos se recusavam a abrir espaço na calçada quando ele passava. Outra garota que conhecíamos chamou 6 amigos ao seu quarto no dormitório para comemorar seu aniversário e foi arrastada para o gabinete do reitor, informada de que sua companheira de apartamento branca evidentemente se sentira desconfortável com a presença de caras negros enormes no quarto. Acho que nós, minorias, éramos tão poucos em Princeton que nossa presença era sempre evidente. Eu encarava isso como uma ordem para ter um desempenho altíssimo, fazer o possível para acompanhar ou até superar os mais privilegiados ao meu redor, assim como tinha sido na Whitney Young. Minha intensidade era, pelo menos em parte, estimulada por um sentimento de vou mostrar a você. Se no ensino médio eu tinha a impressão de estar representando o meu bairro, em Princeton estava representando minha cor. Sempre que encontrava minha voz em aula ou gabaritava uma prova, esperava secretamente ter ajudado a defender uma ideia maior. Com o tempo, eu descobriria que Suzane não era de pensar muito nas coisas. Eu a apelidei de crazy, destrambelhada, devido à forma nada prática de levar a vida. Ela tomava a maioria das decisões, com quem namoraria, quais matérias cursaria, com base, acima de tudo, na diversão que provavelmente lhe proporcionara. E quando as coisas não estavam divertidas, ela mudava logo de rumo, enquanto eu participava da Organization for Black Unity e geralmente ficava perto do Third World Center. Suzane treinava atletismo na pista de corrida e administrava o time de futebol americano da modalidade sprint, curtindo a proximidade com os homens bonitos e atléticos. No clube da universidade tinha amigos brancos e ricos, inclusive um legítimo astro de cinema adolescente e uma aluna europeia, que, segundo boatos, era uma princesa de fato. Os pais de Suzane a pressionavam a fazer medicina, mas ela acabou desistindo da ideia porque isso tirava sua alegria. A certa altura, a universidade determinou que ela deveria melhorar as notas, mas nem isso pareceu incomodá-la muito. Ela era a Laverne da minha Shirley, o Ernie do meu Bert. Nosso quarto parecia um campo de batalha ideológico, com o lado de Suzane parecendo uma terra arrasada,
cheia de roupas largadas e papéis espalhados, enquanto eu estava empertigada na minha cama, rodeada pelas meticulosidades. Você precisa mesmo fazer isso? Perguntava eu, vendo Suzane voltar do treino de corrida e ir para o chuveiro, atirando as roupas suadas no chão, onde ficariam misturadas as roupas limpas e as tarefas por terminar durante a semana. Isso que? Retrucava ela com um sorriso salutar. Às vezes, eu precisava bloquear o caos de Susana para conseguir pensar direito. Outras vezes, tinha vontade de gritar com ela, mas nunca o fiz. Suzane era quem era. Não iria mudar. Quando ela ultrapassava meus limites, eu catava suas porcarias e as jogava na cama dela, sem fazer comentários. Hoje vejo que ela me provocava no bom sentido, me mostrava que nem todo mundo precisa ter suas pastas etiquetadas e organizadas em ordem alfabética. Aliás, ninguém precisa sequer ter pastas. Anos depois, eu me apaixonaria por um homem que, assim como Suzane, guarda suas coisas de qualquer jeito e não sente a menor necessidade, nunca mesmo, de dobrar as suas roupas. Graças a Suzane, consegui conviver com isso. Convivo com esse homem até hoje. Acho que, acima de tudo, é isso que uma pessoa controladora aprende no mundo paralelo da universidade. Existem outras formas de ser. Você alguma vez na vida já pensou em criar um programa de atividades extraescolares para crianças? Perguntou-me Kizerne certo dia. Na hora, imaginei que ela estivesse perguntando por compaixão. Com o tempo, passei a me dedicar tanto a Jonathan, então no ensino fundamental, que eu passava boa parte das tardes perambulando por Princeton com ele, ou no Third World Center, nós dois fazendo duetos no piano, desafiando ou lendo no sofá molenga. Kizerne pagava pelo tempo que eu passava com ele, mas parecia achar que não era o bastante. É sério, declarou ela. Conheço um monte de docentes que viviam procurando um programa extraescolar que cuide dos filhos. Você poderia fazer isso aqui no centro. Tenta, só para ver no que dá. Com o boca a boca promovido por Kizerne, em pouco tempo eu já tinha um grupo barulhento de 3 ou 4 crianças para cuidar. Eram filhos de funcionários e professores negros de Princeton. Uma minoria absoluta, que assim como nós, tendia a orbitar em torno do TWC. Algumas tardes por semana, depois que a escola do ensino fundamental público terminava, eu oferecia às crianças lanches saudáveis e corria com eles pelo gramado. Se tinha um dever de casa, eu os ajudava a fazer. Para mim, as horas voavam. Estar com crianças me fazia esquecer de tudo e era maravilhoso. Eu eliminava o estresse da faculdade, me forçava a parar de pensar e vivia o momento. Quando criança, eu passava dias inteiros brincando de mamãe das minhas bonecas, fingindo que sabia vesti-las e alimentá-las. Penteava seus cabelos e botava band-aids delicadamente em seus joelhos de plástico. Agora era para valer e achei a tarefa bem mais complicada do que imaginava, mas não menos gratificante. Depois de passar algumas horas com as crianças, eu voltava para o dormitório exausta, mas feliz. Mais ou menos uma vez por semana, quando tinha um momento de paz, eu pegava o telefone e ligava para o nosso apartamento na Euclid Avenue. Se meu pai estivesse trabalhando no turno da manhã, eu o encontrava no final da tarde sentado. Imaginava eu, de pernas para cima, na cadeira reclinável da nossa sala, vendo TV, esperando minha mãe chegar do trabalho. De noite, geralmente era minha mãe que atendia. Quem quer que atendesse, porém, ouvia em detalhes minhas histórias da faculdade, minha descrição zelosa, como se fosse uma colona, despachando notícias de uma região inexplorada. Eu falava sobre tudo o que passava pela minha cabeça, da minha antipatia pelo professor de francês, as estripulias das crianças no programa extraescolar, passando pelo fato de que Suzane e eu tínhamos uma queda pelo mesmo cara, um estudante de engenharia afro-americano de olhos verdes hipnotizantes, que apesar de seguirmos seus passos obstinadamente, parecia mal saber que existíamos. Meu pai ria das minhas histórias. É mesmo? Dizia. Como é que foi? Vai ver, o tal engenheiro não merece nenhuma das duas. Quando eu acabava de falar, ele resumia as notícias de casa. Dandy e vovó tinham voltado para a terra de Dandy, Georgetown, na Carolina do Sul. E segundo ela, relatava a vovó
estava se sentindo meio só. Ele contava como minha mãe se desdobrava para tentar cuidar de Rob, que na época tinha uns 70 e poucos anos, era viúva e enfrentava um monte de problemas de saúde. Meu pai nunca mencionava as próprias lutas, mas eu sabia que elas existiam. Certa vez, quando Craig teve uma partida de beisebol no sábado, meus pais foram de carro até Princeton para assistir, e foi a primeira vez que vi a mudança na realidade dos dois, do que nunca era dito ao telefone. Depois de parar o carro no imenso estacionamento do Jedwin Gym, meu pai deslizou relutantemente para uma cadeira de rodas e deixou minha mãe empurrá-lo o ginásio adentro. Eu tinha muita dificuldade em ver o que estava acontecendo com o meu pai. Não aguentava. Tinha pesquisado um pouco sobre esclerose múltipla na biblioteca de Princeton, tirando cópias de artigos de periódicos de medicina para enviar aos meus pais. Insisti que procurassem um especialista ou matriculassem meu pai na fisioterapia, mas eles, meu pai sobretudo, não queriam nem saber. Ao longo de todas as horas que passamos conversando ao telefone, enquanto eu fazia faculdade, ele nunca falou da própria saúde. Se eu perguntava como ele estava se sentindo, a resposta era sempre: estou bem, e parávamos por aí. Eu deixava sua voz me confortar. Ela não transmitia nenhum sinal de dor ou autopiedade, apenas bom humor, leveza e um toquezinho de jazz. Eu vivia dela como se fosse oxigênio. Ela me dava sustentação e sempre me bastava. Antes de desligar, ele sempre perguntava se eu precisava de alguma coisa. Dinheiro, por exemplo. Mas nunca respondi que sim.